Arthur está conosco. Arthur, Anselmo, Tânia, Olá, tudo bem? tudo bem? Bem, Arthur, Não entendi. Anselmo, tua voz está picotada. oi. A tua voz está picotada. É mesmo? Eu estou ouvindo você bem. Hum, Está melhor. Está melhor. deixa eu tentar uma outra coisa aqui, né? Eu posso ir para o 4G. Fabiana, Posso sair? Deixa eu sair de novo. tá bom. Fabiana, Graça, tudo bom, Boa Fabiana? noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Elvis Boa está noite. conosco. Graça, Boa noite. boa noite. Boa noite. Eu estou achando a voz da Graça picotando também. O que vocês acham? Agora deu uma picotada assim. Ah, Viu? Cida, Boa noite. boa noite. Boa noite a todos da Boa. palestra de hoje. Qual é o quê? Boa noite a todos que estão participando da palestra. Ah, Boa noite. a Boa palestra, noite. a antimagia, o pasto magnético e a água frutificada, né? É a nossa querida sessão de quarta-feira. E não é só palestra, tá? Certo? Selminha, Sandrinha, Oi. qual é o quitute aí? Hoje não tem. Hoje não estou fazendo, não. Vou fazer só amanhã. Bolinho de maçã com canela e passas. Tá bom. Hum, Vamos ficar manda sonhando. pra gente. Vamos ficar sonhando. Imagina. Maiara, Selminha, Boa noite a todos. boa Boa noite. Boa. noite. Boa noite. Cadê a Maiara? Lili, está aí? A Maiara esteve conosco, mas sumiu, né? Cadê a Maiara? Noite. Oi, Boa noite. boa noite. Boa noite. Cadê Boa a noite. Maiara? Maiara não está aqui. Maiara não está aparecendo. Peraí, só um minutinho. Acho que meu fone quebrou. Cadê a Maiara? Graça, Sandra, Lília, Arthur, Elvio, Selma, Anselmo, Fabiana, Tani. Só falta a Maiara. E o professor também, né? Danilo. O Danilo. Danilo, né? Isso. Vamos dar mais um minutinho? Vamos dar mais um minutinho para eles chegarem. Até já falou na semana passada que ia faltar, tanto é que ela abriu mão da palestra, né? A palestra que vai dar hoje é a Lília. Lília é o nome dela normal, né? Mas o nome de guerra é Lili. Isso, Lili. O apelido que eu dei para ela há 20 anos, né? Um pouco, já tem um tempinho, né? Um pouco menos de 20, mas Tá bom. vamos nos encaminhar para lá, A gente era mais novo, né? com certeza. É, o Danilo, acho que não vem, não. Arthur, a tua prece inicial? Vamos lá. Graças a Deus. Mestre Jesus, aqui reunidos em teu nome, irmãos do Núcleo Espiritualista Cristão, Ismael,
Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e recebemos o tratamento da casa. Mestre Jesus, em teu nome, saudamos a Matiz e a fraternidade da Cruz e do Triângulo, saudamos Ismael, dirigente espiritual da casa, e mais uma vez agradecemos a oportunidade que teremos a partir de agora. Divino Mestre Jesus, saudamos também os mentores espirituais da casa e rogamos para que possamos iniciar nossa tarefa agora sob a tua bênção, sob a tua luz, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês se recordam que na última palestra, Jesus nos convoca a aquilo que ele falasse, se eu tivesse falado, aos ouvidos, no pé dos ouvidos, né? Nós falássemos sobre os telhados das casas, lembra? Ou seja, botar a boca no trombone sobre tudo aquilo que Jesus falou. Já faz 2026 anos, né? É importante a gente falar nas alturas, sobre os telhados das casas. Nada melhor do que isso do que a internet, né? A internet faz com que a gente fale para o mundo todo, né? E começa, então, a sua sindicância, né? Falando para todos aquilo que nós poderíamos falar depois, deveríamos falar depois, sobre os telhados. Uma dessas coisas, talvez mais importante de todas, é a reencarnação. Quem vai falar sobre a reencarnação é a Lili. Lili é nossa companheira antiga, que está conosco há muitos e muitos anos, né, Lili? Vamos lá. Eu estou desencarnado, tá bom? Eu fui embora. Não, Tirei não. férias. Se eu levantar o braço, é braço de fantasma, tá bom? Ah, tá bom. Seja bem-vinda, Lili. Obrigada. Então, hoje, né, a proposta, né, o Galo deixou aí para gente uma pergunta no final do encontro anterior, na quarta-feira passada, né? Um questionamento, né? Jesus fala da reencarnação quando diz: João Batista era o Elias que havia de vir e veio e ninguém o reconheceu, né? Então, quando Jesus falou isso aí aos seus discípulos, né, fica muito claro, né, que ele deixa claro para a gente, ele não deixa dúvidas com relação à reencarnação. E ele afirma, né, como a gente pode ver na própria Bíblia, né, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Eu vou ler o trecho mesmo, que eu até copiei da Bíblia, para ficar bem. Nesse trecho do Novo Testamento, os discípulos interrogam a Jesus sobre a profecia de que Elias deve voltar primeiro. E Jesus responde: mas antes, que profecia era essa, né? Foi uma profecia de Malaquias, né? Um profeta judeu do Antigo Testamento. E ele mencionava a vinda de Elias, né? Antes do Messias. O que levou os judeus a acreditarem que Elias reapareceria. Só que Elias não reapareceu, né? Ele vem como João Batista, conforme Jesus responde o questionamento dos discípulos. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Então os discípulos entenderam que ele falara a respeito de João Batista, né? Então é importante que a gente ficou bem claro aqui, né? Quando Jesus fala que que João Batista era o Elias que havia de vir. Muita gente se confundiu achando que ele ia reaparecer, que Elias voltaria, né? Ninguém podia imaginar que ele voltaria em João Batista. Mas eles têm semelhanças, né? Porque o Elias, ele foi um profeta mais antigo, né, do Antigo Testamento. Ele defendia a adoração ao Deus único, ele era contra o culto, né, de outros deuses, ele realizou milagres, e o objetivo principal dele era preparar o povo para a vinda do Messias. E João Batista, que reencarnou, né? Na verdade, o João Batista, o Elias reencarnou na figura de João Batista, né? E João Batista quem era? Ele era filho de Isabel e de Zacarias. Isabel era prima de Maria, né? Então Jesus e João Batista eram primos. E a missão de João Batista? Ele batizava com água, né? Como sinal de arrependimento, né?
e a preparação para a vinda de Messias, né? Ele que batizaria Jesus em nome do Espírito Santo, né? Então, o que que acontece assim, só para a gente ter uma ideia. A gente vai falar mais especificamente aí da reencarnação a seguir, mas é importante a gente entender que Elias reencarnou em João Batista para que ele pudesse cumprir a missão dele, que era qual missão? Era preparar o povo para a vinda de Jesus, né? Através de palavras, ele pregava, né? E Elias deixou isso muito bem claro quando ele foi muito perseguido também, assim como João Batista também foi perseguido, né? Eles foram perseguidos e assim, desculpa, gente, estou até tanto tempo que eu não faço uma palestra, desculpa, tá, Galo? Pode, em espírito ou não, tá aí, mas pode puxar. Mas é só para a Muito gente bom. entender Está muito que a bom. missão, a missão, a gente fala muito de missão, né? Mas a missão era de propagar realmente para o povo a vinda de Jesus, né? No caso, Elias falava em nome do Messias e, na verdade, era a vinda do Messias Jesus, que veio e foi batizado, né, por João Batista, e cumpriu-se a missão. Elias reencarnou e cumpriu a missão em João Batista, né? Isso é importante. Agora, o mais importante disso tudo é a gente entender o porquê que a gente reencarna, o porquê. Por que será que a gente reencarna? Por que será que a gente, às vezes, traz tendências? A gente acaba trazendo tendências de outras vidas. No caso de Elias, a tendência era que ele cumprisse essa missão, né? E cumpriu em João Batista. Agora, qual será a nossa missão? Por que que a gente reencarna, né? A gente reencarna para evoluir, né? Para a evolução do espírito, para que se cumpra uma missão, né? Para que algo se resgate, né? E como é que a gente vai reencarnar? A gente reencarna para evoluir, para que o nosso espírito evolua, né? Agora, como é que a gente vai... quais são as etapas aí, né? O que que a gente passa, né? A gente reencarna para quê? Para expiar, para reparar e para provar, né? Expiar seria o quê? Expiar é uma consequência, né? O que é expiar? É a gente passar por um pouquinho do que a gente fez passar. Deus é tão bom, tão misericordioso, que na reencarnação, a gente só vai passar por um pouquinho do que a gente fez passar na encarnação anterior. Então, o expiar seria a gente uma consequência, né, dos atos que a gente cometeu para si próprio e com os outros, né? Então, a gente vai passar por um pouquinho só do que a gente fez passar. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Danilo, seja bem-vindo. E quando a gente fala de reparação, é uma correção, a gente tem que corrigir um mal que a gente fez, né? Uma falha, um mal causado. Eu estou falando rapidamente, mas eu vou exemplificar, né? Para que a gente possa entender melhor. E o terceiro seria o quê? A aprovação, que é um desafio, é uma experiência que vai ser colocada à prova, é um teste. E a gente passa por essa determinada situação, muitas das vezes o espírito escolhe essa prova, ou essa prova é imposta para esse espírito, nessa encarnação, para que para a gente para ver se ele realmente de fato aprendeu com o erro, né? Então ele vai ser provado, ele vai ser testado para ver se ele realmente aprendeu a lição, né? Eu posso dar um exemplo assim, como vamos começar, como expiação. Como é que é uma consequência? A gente passa por um pouquinho do que a gente fez passar. Se eu sou mãe ou pai e abandono um filho, deixo o filho, estou falando como mãe que é mais fácil para eu exemplificar, né? É com muito sentimento que eu falo isso. Imagina se eu fui uma mãe que simplesmente deixei os meus filhos, larguei a minha família, fui embora, abandonei meu lar, abandonei os meus filhos. E a mãe, pelo menos para mim, é uma figura fundamental na vida de uma criança, né? O pai também, mas eu como mãe
tenho propriedade para falar. Imagina se eu abandono uma família numa determinada encarnação. Abandono meus filhos, não sei como ele vai viver, tudo acontece com eles, mas eu quis viver uma outra experiência, uma outra vida, uma outra situação, e abandonei meus filhos. Não tenha dúvidas que nessa próxima encarnação ou em outra, em algum momento, essa conta vai chegar para mim, né? O que vai acontecer comigo? Eu encarnei, sou uma criança e de repente me vejo abandonada pelos meus pais. Exemplo, pode acontecer. Eu vou estar sentindo na pele, né, o que aquela criança sentiu, né? O mal que eu causei ao meu filho ou à minha filha, ele vai sentir, tipo assim, eu vou sentir, que eu também vou sentir o abandono, eu vou sentir a falta, né? Um exemplo. Esse é um exemplo da expiação, como mãe. Eu, na próxima encarnação, vou ter uma falta, eu não vou ter um pai, ou não vou ter uma mãe, ou não vou ter quem olhe por mim, né? E como é que seria a reparação nesse momento? Eu cresci, né, mesmo sem filho, sem meus pais para me orientarem, mas aí eu me tornei mãe. E como é que eu vou reparar isso? Eu vou, mesmo sem ter consciência, né, do que eu fiz na vida anterior, eu não tenho consciência do que aconteceu anteriormente. Mas eu senti o abandono, né, quando eu era criança. Eu posso muito bem também falhar nessa encarnação, mas sendo uma pessoa consciente, seguindo por um caminho bom, como é que o meu espírito deve agir? Eu tenho que cuidar dessa família, vou cuidar dos meus filhos, não vou abandoná-los, vou educá-los, vou orientá-los, né? E isso é uma forma de reparar. Não vou abandoná-los, vou supri-los, vou dar muita atenção, muito carinho, vou estar ali do lado dele. Eu vou estar reparando essa minha falta da vida, da minha vida anterior, né? Mesmo sem saber. Na verdade, a gente tem que sempre procurar fazer o bem, porque o bem sempre é um bom ato, é uma boa atitude, né? Então a gente vai estar reparando esse erro. E qual seria a aprovação? De novo, acontecer, de repente, deu agora mãe, sendo essa filha, né, que fui muito bem cuidado, eu cuidei dos meus filhos, de repente me vejo numa situação, eu não quero mais, eu quero viver minha vida, eu estou de cabeça quente, eu vou e ter oportunidade de quero ir embora, quero largar tudo. Quer dizer, essa prova vai chegar novamente, não tenha dúvidas. E de alguma forma eu vou ser testada. Aí vai caber a mim se eu vou conseguir, se eu vou conseguir passar na prova, se eu vou conseguir ser forte e manter a minha missão de estar ali como mãe, cuidando dos meus filhos, amando, não desamparando. De alguma forma, a gente vai ser tocado, seja a prova que for. A prova, seja o que for, na encarnação seguinte, de alguma forma, a conta vai chegar. Todo o mal que a gente praticou a outra pessoa, isso vai chegar para a gente e vai ser cobrado. Às vezes, muitas das vezes, até na própria existência, na mesma encarnação. Eu costumo, assim, algumas coisas que acontecem, pelo menos assim comigo, às vezes eu sou tipo um pouco de cabeça quente também, respondo, e no trabalho, ou qualquer outra situação, e logo em seguida vem algum acontecimento que eu falo, puxa, eu não devia ter feito isso, e logo sinto a consequência. Tipo assim, às vezes a gente já recebe a prova logo ali na frente, não espera uma próxima encarnação, não. Não é necessariamente na próxima, a gente pode, na mesma existência, na mesma encarnação, a gente também pode reparar. É só uma questão da gente querer se melhorar a cada dia, né? Isso ainda não só nessa ou em outras, se na próxima encarnação eu não conseguir reparar, com certeza numa outra eu vou ter que reparar. Perguntas. Perguntinhas. Quem faz? Silêncio tumular. Vocês são bons nisso, hein?
Fazer silêncio, vocês são muito bons. Lili, não tem nada a ver com o batismo, né, de Jesus, né? Mas você entrou nesse assunto, então tem aqui Hum, uma pergunta. Se você abandonou os seus filhos, e se eles forem seus filhos na próxima encarnação, como eles serão? Aí, então, justamente, Galo, muito obrigada por essa pergunta. Ah, é? Eles vão ser. Que bom. Muito obrigada. Sabe por quê? Vai vir aquele filho revoltado com a mãe. Eu não entendo porque meu filho me trata dessa forma. Eu não Ah, consigo ele é um entender. pervertido, ele é um Exatamente. pervertido, Eu cambou sou pro tão vício, boazinha. cambou pro vício, para droga, só tem mais companhias, é pervertido, a culpa é dele. É, Não sei por que Deus não acaba com ele, é melhor morrer do que estar vivo. é, Eu não mereço um filho isso. desse. O que que eu fiz para merecer? Eu sou tão boazinha nessa vida. E a gente sabe que nem a gente não é Ah, bonzinho, né, Gala? Exatamente. Então a gente qual vai ser essa, a gente vai receber essa prova, um filho difícil. Não é o meu caso, tá? Meus filhos são bênçãos para mim, mas a gente, né, mas a mas gente, mas assim, é tudo com muito melhorou, né? cuidado, a gente, Ele melhorou. Você fez por com onde e certeza. ele melhorou. Sim, Ela também. Você fez exatamente. por onde. Você fez por onde. Né? Não É. vieram santinhos, né? Nenhum dos dois veio só. Não, aí vem Hoje, essa hoje reparação, são né? quase santinhos, né? Hoje são quase É, santinhos, quase. Né? Mas é sim, com porque certeza. você reparou, né? Com a tua Reparei. educação, com a tua presença, né? Mais do que necessário, muitas vezes, eu sei disso, né? Você é extremamente dedicado aos filhos, né? Só a máscara não pode, você está morando longe agora, né? Mas contudo, né? É, Telefone, né? Você não deixa em paz, está sempre à disposição dos dois. Quer dizer, você deu um exemplo de boa mãe. Agora, você também não foi santinho com eles, na outra encarnação, com não, certeza, né? A gente passa, como diz Jesus, né? A gente passa pelo que fez passar, né? com Você falou bem, certeza. só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só para quilatar o mal que fez, né? É, Pergunta. porque essas Desculpa. Fala, desculpa. só para a gente entender, né, que esse processo, para a gente entender a reencarnação, é um aprendizado constante, contínuo. E essas dificuldades, desafios, vêm para que a gente repare, para que a gente prove que realmente a gente aprendeu, que a gente entendeu a lição, né? Agora, assim, eu confesso que não é muito fácil, não, tá? Hoje em dia eu tenho mais facilidade de ter essa sensibilidade porque eu conheci o Nesse, participei das palestras, comecei a entender que, olha, eu não fiz nada, o que está acontecendo na minha vida? Por que que eu tenho esse chefe? É. O Galo me falou assim: a culpa é sua. E eu, meu Deus, será que é minha? Mas eu não levei isso como uma coisa ruim. Eu falei, meu Deus. Eu falho, eu ainda pensei, poxa, eu estou falhando realmente. Eu estou falhando no dia a dia, pensei, sim, a gente sempre falha, né? A gente sempre tem uma falha, mas ao longo das presenças, dos entendimentos das palestras, eu pude entender melhor e mais a fundo que isso não era de agora, é lá de trás, que a gente vem trazendo. Isso não é fácil de entender, não, tá, gente? Eu estou falando agora e eu ainda vivencio muito isso, a gente ainda tem muita vida para viver e todo dia a gente está aprendendo. Mas é que eu consegui compreender lá no NES, nas palestras, e entender melhor é, a reencarnação, o que que eu fiz, o que que eu poderia ter feito, eu não quero nem imaginar, porque se é só um pouquinho, imagina como eu era. Se eu sou, às vezes, nervosa, imagina como eu era antes. Se é só um pouquinho, a gente só vem com uma tendênciazinha, com um jeitinho, né? Mas isso eu consegui, essa sensibilidade, esse entendimento, eu só consegui ao longo das palestras, dessa convivência que a gente está tendo hoje em dia online, a gente tinha as palestras no NES, né? Mas essas palestras aqui são ótimas para que a gente possa receber essas informações e se conscientizando dessas verdades que vão realmente nos libertar,
vão realmente nos dar um entendimento, uma abertura de mente para que a gente possa melhorar a cada dia, né? Porque a gente já entendeu, acho que todo mundo que está aqui participando já entendeu, que quanto mais a gente viver para o bem, mais bem a gente recebe, né? E não é só, a gente vive melhor, a gente consegue amar mais, né? A gente consegue viver numa paz. Eu não tinha muita paz, porque eu vivia muito sobressaltada pelo que podia acontecer, né? Então eu entendi que Deus nos dá, né, também a reencarnação como um livro para ser, né, reescrito, muito bem aproveitado, mas que a gente precisa realmente entender dessas verdades. E eu acho assim, aqui no NES, as palestras são a melhor forma que a gente possa ser tocado e entender desses ensinamentos que vão fazer muito bem para a gente. Vai Imagine, deixar a gente. as pessoas só entendem realmente o que tem na sua casa, quem são os seus familiares, acreditando no milagre da reencarnação, não é isso? Se você não quer, se você não acredita que aquele teu filho é que ama você de paixão, idolatra você, já no passado era ligado a você. Em contrapartida, aquele que se revolta contra você, que é distância de você, esse já foi teu inimigo no passado, não é assim? É sempre o passado que está em voga, né? Se você Sempre. acredita em reencarnação, você acredita em todos eles, né? Os bons e Uhum. os maus, né? Os algozes Sim, e os bondosos, né? É sempre assim, né? É sempre com a sim, reencarnação que nós temos acesso à verdade que liberta. Que bom. sim, com certeza. Mais perguntinhas. Eu, Arthur. Não tem pergunta que a Amandinha, a Lili explicou muito bem, né? É só, né, a gente reforça sempre que é uma oportunidade de aprendizado. Isso é o que a gente tem que encarar desse jeito. O Espiritismo trouxe essa verdade, fez com que com que isso, Pera, a gente, pera, pera aí. Não foi o Espiritismo que trouxe essa verdade. A pelo amor de Aparece hoje sobre isso. Foi o próprio Deus, Jesus, né? Foi o próprio. Jesus. Foi o primeiro a falar de reencarnação. Foi Jesus, quando atribuiu a João Batista a reencarnação de Elias. Não é isso? Você esqueceu. não, exatamente. Não tinha esquecido, não. Mas Tá. o Espiritismo trouxe à luz de forma de um conhecimento muito mais fácil e linear, rápido, né? A gente entende o que a gente foi. Allan Kardec dizia: se você não pecou nessa vida, certamente pecou em uma vida anterior. Essa é a lógica das coisas, né? Então, nossos filhos são os nossos credores, como a gente já falou tantas vezes, e a gente sofre menos porque os porquês estão sendo explicados. A gente entende, pelo menos eu entendo dessa forma, né? Então eu olho para minhas filhas, olho para minha mulher e olho o quanto eu provavelmente devo a elas, talvez numa encarnação só não dê, provavelmente, mas a gente Lili, faz o possível. Lili, explica essa. Os judeus não entenderam por que João Batista batizou Jesus, como você bem disse, né? Trouxe Jesus aos olhos de todos e logo depois foi condenado e teve a sua cabeça decapitada por Herodes. Por quê? Deus pagou a João Batista com suor, com lágrimas, com desespero, com dor? Foi assim? Essa pergunta é fogo. Essa é uma é prova. fogo. Não, assim, Essa é, pergunta é do Ismael, tá? Essa pergunta é é do do Ismael. Ismael. É. Então, o João Batista foi perseguido, né? Assim como Elias também foi perseguido, né? Os dois foram perseguidos. E agora Mas você me deixou. João Agora, Batista batizou ele Jesus e trouxe Jesus batizou ao povo. Jesus, E trouxe trouxe Jesus ao povo. Jesus, trouxe Como é que Jesus pode? e E alguma coisa. pagou com Ele pagou, decapitação. Pagou com decapitação. pagou. É, Ismael, Prova de Ismael não respondeu mais, agora, não. Vai responder depois.
Vai responder depois? Você responde, né? O Anselmo tem O também. Marcelo está com o dedão na câmera. Anselmo, me ajuda. Então vai, Anselmo, me É, ajuda, me a gente precisa responde. saber quem foi João Ele- Batista nas encarnações anteriores, né? O que ele fez com certeza. para ter a cabeça Sim, cortada, mas né? Ele deve ter ele cortado a trouxe. cabeça de Não, muita mas ele gente, né? batizou Jesus. Ele Não, batizou mas ele, Jesus, resgatou, mas E antes, trouxe a anteriormente, vida de Jesus de volta. anteriormente ele cortou muita cabeça. O que você é, acha, Arthur? então, João Batista, anteriormente, tinha sido Elias, que também anteriormente foi Moisés. Olha a Moisés, resposta. Aqui se tá. Moisés, faz, aqui se Aqui paga. Aqui se faz, aqui se com paga. certeza. Pouco importa que você faça coisas boas, mas fez coisa ruim, vai pagar pela coisa ruim. Se faz coisas boas, vai pagar pelas coisas boas. Claro, sem. Não é porque ele batizou Jesus e os apóstolos que ele está impune. Não, ele não tá, está impune. Ele decapitou muitos judeus. Então foi decapitado também. E uma vez só, ele hein? só passou Uma uma vez vez só. só, Aí ele entendi. decapitou vários, né? Eu ia arriscar, mas eu não sabia que ele tinha sido antes. Eu não Ah, tá bom. sabia o que que ele fez. Eu sabia Mas que algo você ele sabia. tinha feito, né? Eu desconfiava porque eu não sabia. Mas o Anselmo sabia. O Anselmo sabia que ele decapitou antes. Então tinha que É, ser decapitado também. Então, aqui só uma vez. você paga, tá? Bom, na próxima É, sessão, a Thaís vai falar sobre o que é o batismo, o ritual do batismo, o que ele é. Por que o batismo? Por que o batismo é tão importante? Por quê? Por quê? Por quê? Claro que eu vou ensinar, né, alguma coisa para a Thaís que eu não ensinei antes, né? A Thaís é mais nova que vocês, né? Então, ela vai ter uma sessão comigo na segunda-feira, de psicanálise, né, e terapia holística, e eu vou falar, tirar 10 minutinhos no passado e vou falar para ela aquilo que o Ismael já falou. Tá? Então, ela vai fazer a palestra na próxima semana sobre batismo. Tá bom, pessoal? Tá Perguntas? ótimo. Vocês têm? Perguntas? O Galo, posso perguntar? A de Li. Pergunta Li. Lili, João Batista, assim como Jesus, até ele batizou Jesus e os outros apóstolos. Ele, antes de alguns apóstolos, parece que antes de seguirem a Jesus, já seguiam João Batista. Ele tinha Não, um poder muito não, grande de não, liderança, de expor não, ideias. não, não. Isso não é verdade. Não. O Batista, depois, no dia que batizou Jesus, batizou mais 12 apóstolos, só. Apóstolos de Jesus. Não tinha nenhum apóstolo de seguidor de João Batista. Não, não tinha. Sim. Não sei se A dúvida é essa. a dúvida está respondida, tá? A Lilian não saberia, com certeza. Não foi falado isso. Não foi falado. Que mais? É, Fala. Jesus pescou seus apóstolos, né? Um a um. Ele pescou um, pescou outro, Quando ele aqueles que são mais. conseguiu pescar o último, quando ele conseguiu pescar o último, João Batista apareceu e batizou todos. Né? Graça, Exatamente. pergunta. Graça, não, não tenho nada. não tem pergunta. Você tá sem voz aí, hein? Tá sem voz. A sua voz, a sua voz é linda, a gente quer ouvi-la. A gente quer ouvir a tua voz. Mas estou Eu sei que você está ouvindo. ouvindo. Sei. Fabiana, pergunta. Sem perguntas. Sem pergunta. Saminha, pergunta. Tem perguntas. Danilo, sem perguntas. Não, Danilo tem pergunta, pelo amor de Sem, Deus. sem perguntas. Tem pergunta também. Sandra, perguntas. Tem perguntas. Tem um elogio para a explanação da Lili, que foi fantástica. Tá bom. Daí não terá dúvida. Obrigada. Então, elogio, faz. Tem um elogio para Lili. Então, você querendo ouvir o Obrigada. elogio, fala. Fala, Sandrinha. Eu elogiei esse, a explanação dela foi
fantástica, assim. Foi clara, objetiva, elucidou várias dúvidas. De verdade. Obrigada, É Sandra. verdade. Obrigada. Eu corroboro o seu elogio, tá? Obrigada. Elva, perguntas? Eu posso fazer uma afirmação a Lili? Eu, sinceramente, eu não consigo visualizar a Lili se indispondo com alguém. Verdade. A imagem dela é sempre Isso essa. é Não porque dá para imaginar a Lili isso diferente. porque você não conhece ele, tá? Não, Conhece eu sou tranquila. Você não conhece ele. Ela não é Eu sou santinha. A Lili tranquila. ainda não é Não. santinha. Não, não. Lili é muito doce. Lili é muito doce. Obrigada. Saudade de Você vai toda vocês. melada O para Saudade. casa. termo é esse mesmo. Você Ela vai toda melada. acertou, Selminha. É doce ela. Obrigada. Arthur, Saudade de vocês. você acha a Lili doce? Talvez hoje sim, né? Não sei como é que ela era em outro dia. Então, justamente. Hoje sim, tá bom, tá bom. Graça acha a Parabenizar Lili ela pelo doce, favor. Graça? Você acha a Lili doce? Puro mel. É o Puro puro mel. mel. É o puro mel, viu, Lili? Você Oh, vai minha doce querida. para casa hoje, hein? Vê lá, hein? Marcelo, Vou. o que você acha da Lili? 2 polegares, enormes. Tânia, você acha a Lili o quê? Azeda, amarga ou doce? Um doce hoje, né? Que a gente não conheceu Hoje. antes. Mas hoje é um doce. Exatamente. Hoje Então, você é doce. Tá bom. Lili doce e os demais vamos nos abraçar enquanto o Arthur faz a prece final. Vamos lá. Graças a Deus, Mestre Jesus, aqui reunidos em teu nome, Núcleo Espiritualista Cristão Ismael, agradecemos a oportunidade do aprendizado na palestra que acabamos de ouvir sobre o influxo dos mentores espirituais da casa em temas tão importantes para todos nós, fazem parte da nossa vida diária, da nossa vida encarnada e também da desencarnada. Nós reencarnamos para aprender cada vez mais que nosso espírito possa evoluir. Mestre Jesus, em teu nome, saudamos e agradecemos a Matriz e a Fraternidade da Cruz do Triângulo, agradecemos o Ismael, dirigente espiritual da casa, suas 7 falantes de trabalho. Mestre Jesus, abençoa a nossa tarefa sempre, com a presença de teus mensageiros, permitir que possamos encerrá-la, agradecendo a proteção e a presença do anjo Ismael, protetor do nosso país, do nosso centro. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, aqui estamos gratos por aqui estarmos, orando sempre, pedindo pela nossa saúde física e espiritual, pelas nossas boas palavras, pelos nossos melhores pensamentos. Graças a Deus, um abraço a todos. Obrigado. Bom resto de semana. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo, Lili. Muita paz. Beijo, Tchau. Selminha. Beijo a Boa todos. noite. Beijo a Boa noite. todos.